Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático, mais uma análise da rodada e, graças a Deus, mais uma análise de uma mitada. O time passou de 100 pontos aqui do canal, a maioria deles, rodada de muitas previsões que deram certo. Você que quer ter conteúdos exclusivos, dicas exclusivas, participe do nosso plano de sócios, participe da nossa live, porque estamos mitando demais. E você vai ver aqui de onde vieram os principais scouts, os resultados dos times do canal e já uma prévia da rodada 30. Vamos montar aqui uma base do time já para você ter aí uma base para escalar nessa rodada 30 do Brasileirão. Confira mais um vídeo após a vinheta. Antes de começar a exposição do conteúdo, eu quero pedir para você que chegou aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperta no hypar para o YouTube entender que o conteúdo é bem relevante e caminhar para mais e mais cartoleiros participarem aqui do nosso ciclo da mitada, porque tá dando muito certo. Vamos aqui trazer o resultado dos times do canal dessa rodada 29, mais uma mitada, 113 pontos, 111 pontos, 106. E aí os outros três um pouco ali mais abaixo, mas também esqueceu de tirar alguns jogadores desses outros times com 93, 81, mas novamente com a média bem acima dos cartoleiros, né? Meu time também pessoal fez ali seus 112 pontos nessa rodada. Lembrando que o Cartola Tático foi o primeiro canal que fala sobre o Cartola em 2025 a se tornar diamante. O Cartola começou em abril e em abril já nos tornamos diamante no time do Cartola Tático Alternativo. Então, conto muito com a presença de vocês, contamos muito com a audiência de vocês e ver que as dicas estão sendo exclusivas, estão funcionando demais, tá? Vamos trazer aqui as previsões que deram certo ou errado nessa rodada 29. A primeira que eu fui enfático no vídeo das dicas finais, que eu falei, olha, esses dois podem até perder saldo de gol, porque o Mirassol toma muitos gols, mas esses dois têm potencial demais nessa partida, que era a dobra entre Walter e Reinaldo, e não tenho o que falar. 30 pontos nessa dobra, 21 pontos do Reinaldo e 9 pontos do Walter. Muito bem essa dupla. A gente falou sobre essa oportunidade. Foi uma previsão que quem seguiu aí a dica deu muito certo. Além disso, no mesmo vídeo de dicas finais que saiu aqui, pode olhar depois, eu montei o time com Pedro, Vitor Roque e Ryan. E esse trio de ataque foi um trio de ataque da rodada. Não foi os três maiores atacantes que pontuaram. A gente vai trazer aqui quem foram, mas dentro ali dos visados, foi o melhor trio de ataque. Vitor Roque, 12 pontos. Pedro, 17 pontos, e o Ryan, 10 pontos nessa rodada. A gente falou que valia a pena colocar um dos dois e cercar com boa reserva de luz, caso um dos dois não vá bem, mas os dois foram muito bem. Então, outra dica que deu muito certo. Outro ponto que a gente acertou também nessa rodada era o Bahia como time para diferenciar. Quem acompanhou a live que eu e Sandro falamos muito, analisamos Bahia e Grêmio para essa rodada, aí eu falei, olha, Bahia perdeu o clássico, mas vai desesperado para a Fonte Nova e vai para amassar o Grêmio e tem potencial dos atacantes. E citei nominalmente o William José e Ademir. Ademir, 7 pontos e o William José, 15 pontos. Segundo atacante que mais pontuou nessa rodada. Então, deu certo também a nossa dica de diferenciar na análise do campo que a gente trouxe do Bahia na live e no vídeo também das dicas finais, tá? Outro ponto que a gente acertou, dobradinha aqui. Corinthians favorito e com chance de saldo de gol, deu certo 1-0 o Corinthians, poderia até ter sido um pouco mais pelo que foi o jogo, e o Santos tinha potencial de não ir tão bem assim, pela oscilação e pelo time do Vitória, seu time ali muito defensivo, sólido, com 3 zagueiros, linha de 5, e não deu outra. O Vitória conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão diante do Santos, e o Corinthians garantiu ali o saldo de gol e venceu com favoritismo, tá? Outro ponto de AC dessa rodada, o Vasco muito forte na rodada, e valia muito a pena o Ryan e o Nuno. Inclusive, um dos nossos membros e participantes da live perguntou, Paulo e Lissandro, qual é o atacante que vocês podem indicar abaixo de 8 cartoletas? E um deles que a gente trouxe foi o Nuno, porque tem muito potencial e fez gol, assim como o Ryan, confirmou o favoritismo. E uma dica exclusiva que eu trouxe na live também, falei, olha, quer um capitão para diferenciar que vai ser bom? Vá de Ryan. E aí, quem não foi de Pedro, poucas pessoas foram no Pedro, foi no Matheus Pereira, não deu certo. Yuri Alberto, não deu certo. Guilherme Santos, não deu certo. Gabigol, não deu certo. E aí, quem foi essa dica do Ryan, funcionou e funcionou demais, beleza? Duas dicas agora que não funcionaram foi o ataque do Corinthians com o Yuri e o Memphis, não foram bem, esperava ali
que o Yuri e o Memphis Depay conseguiria ali ajudar bastante essa rodada e acabou que não foi bem essa dobra do Corinthians, não estava ali dentro do que a gente planejava para essa rodada. Além disso, a gente também teve um Inter que não prevíamos o saldo de gol, assim como o Botafogo também fora de casa. E aqui, algumas dicas de nomes que a gente trouxe deu muito certo. O Ryan de capitão, que eu já falei. O Carboneiro da Inter, muita gente da live falou que colocou o Carboneiro pelo que a gente falou. E fez ali 7 pontos e 50. E aí, 4 goleiros que nós falamos durante a live e foram muito bem. Rossi do Flamengo, 6 pontos ali de média básica. Walter do Mirassol, 8 pontos e o saldo de gol. Arcanjo e Aragão, os dois melhores goleiros da rodada. Aragão fez 11 pontos e 50 e Arcanjo 11 pontos e 50 também, beleza? Agora, os 3 times que mais geraram scouts nessa rodada 19. Bahia com 122 pontos, falamos sobre isso. Bahia era um dos times muito bons para diferenciar. Quem viu essa dica dos vídeos da live, deu certo. Inter, 113 pontos e o Mirassol, 100 pontos. Maiores pontuadores do Bahia, um atacante, que a gente falou aqui, o Willian José com 15 pontos, fez um golaço, ainda deu assistência. David Duarte do Bahia, a gente sempre traz, né, que David Duarte não gera média básica, como a gente está vendo, mas é um jogador que é muito forte na bola parada ofensiva. E o Iago Borducci do Bahia, que segura o saldo de gol, fez gol, mas não entregou média básica. Já do Internacional, Bernabé, né, tentando voltar, 14 pontos, muita média básica aí para o Bernabé, conseguiu entregar seus desarmes, como ele costumava entregar. Borré voltando a fazer gol no Inter também com 11 pontos. E o Vitinho, que a gente analisou lá atrás. E agora ele está sendo titular e agora ele está impactando. Deu assistência, fez 9,70 nessa rodada, tá? Maiores pontuadores do Mirassol. Reinaldo, 21 pontos. Dentro de casa é obrigação de escalar o Reinaldo, não tem o que fazer. Carlos Eduardo, atacante, surpreendendo aí no Mirassol, jogando muito bem, entregando média básica, também fez o seu gol de pênalti, o Reinaldo deixou ele bater, fez 14 pontos e 40. E o Alisson do Mirassol, outro atacante que na Mirassol a gente colocou como menção honrosa, 11 pontos, indo muito bem o Alisson também no Mirassol, um baita meio atacante, tá? Vamos agora ao top 3 que mais pontuaram nesta rodada em cada posição. Goleiros, Arcanjo, dica nossa. Léo Aragão, dica nossa. E o Léo Jardim, segunda partida seguida, que o Léo Jardim vai muito bem. Olho no Léo Jardim para essas próximas rodadas, tá? Zagueiros, David Duarte do Bahia, dá para ver que não foi um jogo tanto para zagueiros, né? Tem aqui o David Duarte, o Mingo, né, do Bahia, o Mingo já com média básica, e o David Duarte com um gol, 14 e 10 pontos respectivamente. E o Gustavo Gomes, outro que fez gol também, ou seja, para zagueiro entrar aqui, teve que fazer gol, né? Claro que teve ali o Fabrício Bruno com média ou com saldo de gol, 6 pontos. Teve o Inter também com o Vitão, 5 pontos, o Ninho, 6 pontos, mas metade assim realmente foi mais por conta desses 3 jogadores. Laterais que mais pontuaram, Reinaldo, 21 pontos, chovendo molhado na falada do Reinaldo, né? Um dos melhores laterais de esquerda do Brasileirão. Igor Formiga, de novo aparecendo aqui. Geralmente ele aparece quando estamos trazendo ali os jogadores que mais tiveram média básica na rodada, mas o Formiga agora participou de assistência e também entregou ali uma boa média básica de 5 pontos, né? Igor Formiga realmente é um baita lateral do Juventude para Cartola, hein? E o Bernabé, que a gente também já trouxe com 14 pontos e 10, participou muito do jogo Bernabé. Meias que mais pontuaram, por incrível que pareça, a dobradinha do Flamengo. Não por Arrascaeta, mas porque Jorginho não é um mito do Cartola ainda. Arrascaeta, 14 pontos, jogou muito bem. Fez gol, deu assistência, não entregou média básica, apenas 2 pontos ali, mas foi muito bem nas participações em gols. Jorginho entregou 5 pontos e 50 de média básica, ali com o desarme e falta, e fez o gol de pênalti, se tornou aí o cobrador de pênalti oficial do Flamengo. Peixoto do Juventude, também fazendo gol, entregando ali 4,60 de média básica, foi o terceiro mesmo. Vocês observem que não foi também uma rodada assim tão boa e glamourosa para meias nessa rodada, tá? Atacantes que mais pontuaram, Pedro do Flamengo, não tinha como deixar de fora, o Pedro está vivendo em um bom momento, fez gol, deu assistência, gerou desarme, sofreu falta, sofreu pênalti também, muito bem, 17 pontos para ele. O Willian José, que a gente também trouxe e indicou na rodada com 15 pontos. E novamente o Carlos Eduardo aparecendo aqui, 14 pontos e 40, foi muito bem nessa rodada, o Carlos Eduardo também. Agora, os 3 jogadores que mais tiveram média básica nessa rodada, e aqui a gente tem 2 meias e um lateral. Michel Araújo do Bahia, 10 pontos, 5 desarmes para ele, ainda finalizou para fora, sofreu falta, 10 pontos e 10 para o Michel Araújo. René do Fluminense perdeu o clássico, mas o René sempre traz aqui, né, que é muito de média básica, fez 10 pontos de média básica com 6 desarmes. E o outro é o Ranieri do Corinthians, sempre entrega aqui média básica também, 4 desarmes e 5 faltas sofridas
contra o Atlético Mineiro, 8,50 para o Ranieri. Além desses 3, outros que entregaram a média básica dessa rodada. Tietê, do Vasco, 7,90, também desarmando bastante. Danielzinho, do Mirassol, o outro tá indo bem com finalização, sofrendo falta também, gerando muitos desarmes. E o Natanael, que entregou apenas 5 desarmes, mas foi suficiente com 7,50 nessa rodada. Nem tudo são flores. Maiores decepções dessa rodada 29. Matheus Pereira, segundo jogador aí mais escalado, 2 pontos apenas, decepcionou legal. Yuri Alberto do Corinthians, quarto jogador mais escalado, fez 3 pontos. Muito aí foi de capitão e se deu mal. Quem colocou principalmente Gabigol, Guilherme na reserva de luxo, não ajudou. E o próprio Guilherme, que também estava entre os mais escalados, 1,60 apenas para o Guilherme nessa rodada, tá? Jogos da 30ª rodada do Brasileirão, que inicia, galera, no sábado e termina no domingo. A semana agora é um pouco mais cheia, dá para soltar vídeos aí gradativamente para vocês. E a gente tem a rodada que inicia com Atlético Mineiro e Ceará no sábado. Jogo difícil aqui, tá cheirando empate esse jogo, inclusive. Vitória e Corinthians no sábado também, jogo da vida do Vitória. E o Corinthians também vai ali para um jogo que se perde, se complica um pouco na tabela. Então, um jogo bom. Vamos falar sobre esse jogo lá na frente. Fluminense Internacional. Fluminense ainda em período de oscilação e o Inter tem se recuperado, então o Inter pode ter o favoritismo. Sport Mirassol, Mirassol favorito contra o Sport do Retiro. O técnico do Sport praticamente falou que o time tem que focar na Série B de 2026. Fortaleza e Flamengo também no sábado. Flamengo bem favorito contra o Fortaleza, que viu um mau momento. No mesmo sábado, São Paulo e Bahia. Jogo difícil, que o Bahia não joga bem fora de casa. O São Paulo viu um mau momento também, mas 6 jogos no sábado. Apenas 4 no domingo, que é Botafogo e Santos. O Botafogo favorito no Newton Santos. Grêmio e Juventude. Grêmio favorito também nesse jogo, mas um empate também pode acontecer, não seria nenhum absurdo. Red Bull, Bragantino e Vasco. Vasco favorito, tá jogando muita bola. Ryan ajudou, pode ser o potencial, é boa opção. E aí, o jogo da rodada, né? Cruzeiro e Palmeiras, ou Palmeiras e Cruzeiro. No Allianz Parque, Palmeiras favorito para essa rodada. O Cruzeiro tá numa linha de oscilação muito grande, venceu. É bem verdade, por 1-0 o último jogo contra o Fortaleza, mas realmente a situação bem delicada. Bom, aqui a gente está trazendo para vocês a escalação base para essa rodada, tá? Uma base para essa rodada, mas coloquei aqui para vocês verem os jogadores, o Léo Jardim, o Gomes, Reinaldo, Felipe Anso, Arrascaeta, Pedro, Vitor Roque, mas vou colocar aqui o que vocês gostam, evidentemente, também, né? Que é o nosso querido e famoso Campinho. Estou mostrando ali para vocês na arte, mas aqui também o nosso Campinho com Léo Jardim, que acho que é um bom goleiro essa rodada, mas tem 2 à frente dele, eu entendo. É o Rossi e o Walter do Mirassol. Mas eu coloquei aqui o Léo Jardim porque já tem o Reinaldo aqui no time, na base, que é um lateral que não tem como deixar de fora. Já tem aqui 3 do Flamengo e 3 do Palmeiras, então o Léo Jardim está muito bem, vai pegar o Bragantino fora de casa, que finaliza muito. O Vasco tem segurado o saldo de gol, foi 2 jogos seguidos sem tomar gols para o Vasco. Então, ali o Vasco está, de fato, num período muito bom. Segurou com 1 a menos contra o Fortaleza, segurou no clássico contra o Fluminense. E vamos, então, com o Léo Jardim, uma postinha aí para receber muitas bolas e fazer boas defesas. Gustavo Gomes participa de gols. Reinaldo também, um lateral muito forte. Felipe Luiz, muito potencial de vencer o Fortaleza no Castelão e tá nessa briga de chegar no Palmeiras. Arrascaeta e Felipe Anderson, o meio do Palmeiras, a gente colocar como unânime aqui, como base, é Felipe Anderson. A gente gosta muito do Felipe Anderson, joga como atacante, está indo muito bem. Aí o ataque não tem para onde fugir. É o Pedro e o Vitor Roque, aí as 2 principais opções para essa rodada 30 do Cartola. Tá aqui novamente trazendo o campinho. Quem quiser tirar foto, quem quiser ir salvar o conteúdo, tira foto, marca a gente na rede social e vamos que vamos. Trazendo aqui para fechar o nosso plano de sócios do canal, R$50 no Pix, se renova o plano para 2026. Parcelamos esse valor em 4 vezes, tá? Então fique tranquilo. Se você não tem os 50 inteiro, a gente parcela também. E se torne sócio para ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos. Análise tática, scouts, análise estatística e muito mais para ajudar você, cartoleiro, a mitar e trazer aí um ano de 2026 muito melhor. Lembrando que o Cartola começa em janeiro de 2026, então venha fazer parte do nosso plano de sócio, venha fazer parte deste canal que está mitando muito e tem acesso a conteúdos exclusivos para mitar mais uma vez. É isso, galera. Agradecendo a vocês pela presença aqui. Mais um vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Venham com a gente e até o próximo vídeo aqui no Cartola Tático. Muitos vídeos de dicas finais, Champions League, live, tudo com vocês, exclusividade aqui
do Cartola Tático. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!